Meus amados, quantas coisas nós estamos aprendendo ao longo do estudo do ministério glorioso do nosso maravilhoso Deus Espírito Santo. Depois você escute com carinho cada um desses áudios novamente, ou melhor, você faça a sua própria reflexão do texto bíblico e permita que o Espírito conduza você a impressões mais profundas e mais amplas do que essas que eu estou tratando aqui de forma bem resumida. Para concluir o nosso jejum de hoje, não poderíamos terminar em nenhuma outra direção que não fosse a direção de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muitas vezes as pessoas, de maneira equivocada, por não compreenderem o ministério glorioso do Espírito Santo, pensam de que, pelo fato de falarmos sobre o Espírito Santo, estamos, de alguma forma, deixando Jesus Cristo de lado. Isso como se houvesse na mente de Deus algum tipo de ciúmes, rivalidade ou preferência entre um deles, quando na verdade isso nunca existiu e nunca vai existir na mente do Eterno. Quando nós falamos do Espírito, quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos do Pai, estamos falando da divindade. Agora, é claro que precisamos entender que cada um desempenha um papel no plano da salvação. E esse texto aqui agora nos ajuda a ver de forma muito clara porque necessitamos desesperadamente do Espírito Santo. Veja o que diz Primeira carta de João, capítulo 4, verso 2. O apóstolo do amor, o discípulo amado, ele diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele revelaria as coisas dele. Ele falaria a respeito dele. Ele nos conduziria a pensar em Cristo, a admirar Cristo. Ele nos ajudaria a permanecer conectados em Cristo, que é a videira verdadeira. Ele traria as coisas de Cristo para nossa mente, para o nosso coração, a ponto de Cristo ser impresso, refletido em nosso caráter. O ministério maravilhoso, glorioso do Espírito Santo tem como o pressuposto básico enaltecer a vida de Cristo. Aonde? Na vida de cada cristão. Na minha vida e na sua vida de forma prática, não de forma teórica. Veja, o texto diz que nisto você e eu podemos conhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora, esse professar não está querendo dizer apenas verbalizar da boca para fora. Não está querendo apenas dizer que você compreende, que você aceita e que você agora vai falar isso com palavras. Amados, aqui é muito mais profundo do que isso. Aqui está querendo trabalhar os aspectos da internalização da confissão. Porque você pode confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. De fato, o próprio Satanás também confessa. Os demônios confessam, porque eles sabem. Então a confissão verbal não quer dizer muita coisa, porque o reino das trevas também pode confessar. Agora, existe uma coisa dentro do aspecto da confissão que o reino das trevas nunca vai fazer. É o confessar com o seu estilo de vida. Confessar com a sua maneira prática de viver. Aonde aquilo que eu faço entra em perfeita harmonia com aquilo que eu professo ou com aquilo que eu confesso. Se eu confesso que Jesus Cristo veio em carne e é o Filho de Deus, esta minha confissão precisa causar impactos diretos no meu estilo de vida. Logo, o meu testemunho
precisa ir acompanhando tudo aquilo que eu falo a respeito de Cristo. E isso só é possível se o Espírito de Cristo, se o Espírito Santo estiver habitando em mim. Você e eu podemos ter muito tempo na igreja, podemos confessar através de um sermão, através de uma reflexão, através de palavras, mas como são os nossos atos? A nossa vida fora dos holofotes, ela já evidencia, ela já confessa que Jesus Cristo realmente é o Senhor soberano da nossa vida? Este é um dos papéis do Espírito, nos ajudar a entender que esse aspecto de confissão da nossa vida deve apontar para a vida de Cristo Jesus. Afinal de contas, vocês sabem que eu gosto de dizer muito isso, né? Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Ser cristão não tem a ver com pregar bem, com falar bem, em ir a uma igreja, guardar isso ou aquilo. Isso não tem a ver com cristianismo. Cristianismo tem a ver com a pedra fundamental dessa religião, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, querido irmão, querida irmã, o Espírito é aquele que pode ajudar você a confessar não apenas verbalmente, mas principalmente com o seu estilo de vida, que Jesus é o soberano da sua vida. A sua vida já testifica isso? Hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre o ministério glorioso do Espírito e o meu desejo é que você e eu permitamos que Ele nos conduza a experiências muito mais profundas e relevantes na nossa jornada. Porque quanto mais isso acontecer, mais pessoas podem ser abençoadas pela nossa existência. Agora, nós vamos juntos para o Instagram, nesse link que está aí acima, e eu quero junto com você fazer um encerramento do nosso jejum, a nossa entrega, com uma live especial. Para você que não vai poder assistir agora, fique tranquilo, a live vai ficar guardada, gravada, e depois, num outro momento, você pode ser abençoado e abençoar outras pessoas, tá bom? Eu tenho 4 coisas para te dizer antes de encerrar o nosso áudio. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro e vamos juntos no movimento espiritual.